cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo, e assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Por que eu estou lendo esses trechos? Porque Jesus está colocando aqui um critério de avaliação fortíssimo. E Ele está dizendo: olha, presta atenção. Como é que está a tua produção de Jesuses? Se essa produção interna e externa não está funcionando, ou você ainda não é discípulo, ou você está secando, porque a seiva não está entrando dentro de você, e você não está permanecendo no Senhor. Agora toma cuidado, porque a consequência disso é morte. A gente sempre confunde o fazer com o ser. E às vezes a gente imagina que porque a gente nasceu numa igreja, ou numa crença, ou seja ela evangélica, seja o que for, a gente já é cristão. E querido, o fazer não quer dizer nada com ser. Eu preciso que Jesus seja o dono da minha vida e Senhor do meu coração. Eu já contei para vocês que quando fui a Cave Church, cheguei lá na porta, tinha um senhor, e eu estava visitando lá no Egito, aquela igreja cristã, e ele perguntou para mim: o senhor já nasceu de novo? E eu disse: olha, eu sou pastor no Brasil, estou visitando aqui a igreja. Ele falou: não estou perguntando se o senhor é pastor ou não, eu quero saber se o senhor já nasceu de novo, porque se o senhor não nasceu de novo em Cristo Jesus, o senhor vai para o inferno. Está certo, o homem estava certo. Você sabe por que aconteceu o primeiro grande avivamento americano? O primeiro grande avivamento americano era um grande movimento de fé para que os pastores fossem convertidos e não apenas profissionais da fé. O fato de a gente fazer alguma coisa não quer dizer nada. Tem muita gente que se diz cristão, que se diz batista, que se diz pentecostal, que se diz isso, que se diz aquilo, fazendo tanta coisa esquisita que não tem nada a ver com o reino de Deus e com a vontade de Deus, que segundo esse trecho aqui, diz assim: olha, tenho dúvida pelo fruto de que de fato é servo do Senhor Jesus. Estou errado? Agora, isso não vale só para os outros, vale para nós. Como está o fruto na tua vida? Os Jesuses de dentro, eu sendo transformado pelo poder de Deus. E eu tão cheio da graça, porque Jesus está me transformando, que eu me torno alguém que gera pessoas para a glória de Deus. Jesus vai colocar isso de uma maneira tão forte, e é interessante que ele vai dizer que aquele que não produz fruto é considerado lixo, e esta foi a mesma condenação proferida por Deus a Israel. Quando nós estudamos a primeira parte desse texto, eu disse que a videira era uma figura de Israel que aparecia lá no livro de Ezequiel, capítulo 15, a partir do verso 1. E aí Jesus está dizendo: porque Israel não cumpriu a sua missão de ser a videira,
Então o Pai me mandou para ser a videira verdadeira, porque lá ele se tornou a videira falsa. Então eu precisei ser a videira verdadeira. Agora veja só como aquilo que está escrito lá em Ezequiel tem tudo a ver com aquilo que Jesus falou em João 15 e também naquilo que ele falou em Mateus 7. A palavra do Senhor veio a mim e disse ele: filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer árvore da floresta? Você já viu a madeira da videira? Não, ela é uma trepadeira, né? Então ela vai ficando aquele galho torto, retorcido. Não dá para fazer nada com aquilo, não dá para você fazer um móvel, não dá para você esculpir, ela não presta para isso. E é isso que o texto vai dizer, no que ela é melhor. Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém faz suportes com ela para neles pendurar coisas, e depois de lançada no fogo como combustível, e o fogo queimar as suas extremidades e carbonizar o meio, servirá para alguma coisa? Se não foi útil para coisa alguma enquanto estava inteira, muito menos o será quando o fogo a queimar e ela estiver carbonizada. Por isso diz o soberano o Senhor: assim como destinei a madeira da videira dentre as árvores da floresta para servir de lenha para o fogo, também tratarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei contra eles o meu rosto, do fogo saíram, mas o fogo os consumirá, e quando eu voltar o meu rosto contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Arrasarei a terra, porque eles foram infiéis. Palavra do soberano o Senhor. O que a Bíblia estava dizendo é que quando ela não produz o fruto, ela só serve para ser queimada. É ruim, hein? Mas é isso que está na Bíblia, tanto em João, quanto em Mateus, quanto em Ezequiel. Por quê? Porque o fruto é que revela a nossa relação com Deus, tanto no caráter quanto na missão. E o que Jesus está dizendo é que a gente tem que começar a prestar atenção no nível de frutificação nossa, de uma maneira mais objetiva. Como é que Deus tem podido se revelar através de você? Eu queria terminar essa mensagem com uma figura que eu encontro na palavra de Deus e que eu acho tremenda, que tem tudo a ver com aquilo que Jesus está ensinando aqui. Quando Moisés subiu na montanha e ele teve o seu encontro com Deus, ele desceu do mesmo jeito. Você lembra da história? O que aconteceu com ele? O rosto dele brilhava, resplandecia. Era alguma coisa tão impressionante, mas tão impressionante, que o povo tinha medo de olhar para o rosto dele e dizia: cobre com um véu, porque é estranho demais ver o seu rosto brilhando. Mas à medida em que o tempo foi passando e ele não estava mais na montanha, o que aconteceu com o rosto de Moisés? A glória foi abaixando, até que ele não precisava mais usar o véu. Quando a gente lê esse texto no livro de Hebreus, o livro de Hebreus vai colocar para a gente uma meta diferente. Ele diz assim: olha, na velha aliança, a glória de Deus ia se desvanecendo em nós, mas na nova aliança, porque a porta da sala do trono está aberta para você, e porque você pode entrar na presença de Deus a qualquer hora, a qualquer tempo, a glória de Deus tem que se multiplicar e crescer de glória em glória. E o que a Bíblia está dizendo para mim é que não tem jeito de eu produzir Jesuses dentro de mim e Jesuses nos outros,
se a glória de Deus não estiver brilhando de glória em glória dentro de mim? Se eu não entrar na sala do trono, se eu não tiver comunhão com o Pai, se a palavra de Deus não tiver entrando, entranhando a minha vida e determinando os meus valores. Às vezes nós temos uma vida cristã cheia de atividades, mas tão pobre de Deus. E o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós hoje é o contrário. Tenha uma vida cheia da graça, porque o poder de Deus vai se expressar num sorriso, numa palavra, e as oportunidades estarão diante de você, e você vai poder usá-las para a glória de Deus de uma maneira poderosa. Por quê? Porque o Senhor está formado em você, Jesuses internos e Jesuses externos estão sendo produzidos em nós, e as pessoas vão ficar impactadas pela glória de Deus na nossa vida. A televisão não quis dizer nem o nome da igreja, nem o nome da missão, mas ninguém conseguia impedir que aquela camiseta dizendo Jesus transforma pudesse não ser gravada naquela imagem, enquanto aquela mulher falava do que Jesus tinha feito na vida dela. Quem ela era agora, era porque estava lá escrito, Jesus transforma. E essa era a palavra de esperança para tantos que não têm esperança. Jesus transforma. Se Ele pode fazer isso na minha vida, Ele pode fazer na sua. Se Ele pode fazer isso na minha vida, Ele pode fazer na sua. Se Ele pode fazer isso na minha vida, Ele vai fazer na sua. E essa é a grande mensagem de quem permanece. Quem permanece, resplandece Jesus, e a sala do trono nunca está fechada para ele. E é por isso que Jesus vai dizer: se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, vocês me pedirão tudo, qualquer coisa, porque a porta da sala do trono está aberta para nós. Nessa manhã eu vim aqui desafiar você a olhar um pouquinho para dentro de você. Como é que está o teu coração? Você está produzindo Jesuses? Como é que está a colheita? E que tipo de fruto? Que tipo de fruto está sendo gerado? Que tipo de fruto? E nesse contexto eu queria que a gente estivesse orando a Deus agora, porque essa é uma avaliação que você pode fazer, não é isso? Então curva a tua fronte agora, começa a conversar com Deus, que tipo de fruto? E você vai me perguntar, e qual é o segredo? Eu quero dizer para você, permanece em Jesus, busca Jesus, fala com Jesus, ouve a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, ouse na fé. E aí, queridos, a gente vai produzir Jesuses, dentro e fora da gente. Agora tem um segundo desafio para você hoje. Anteontem eu estava meditando na palavra de Deus, e me pareceu um texto lá no livro de Números, capítulo 16, que eu achei tremendo. É que lá o povo está rebelde contra Deus, e por causa disso vem uma praga. E aí Moisés está orando e ele diz: Deus está mandando juízo.
Arão, corre, corre, Arão, pega o teu incensário e entra no meio do povo e faz propiciação para com eles, para que eles não morram. E Arão já está velhinho nessa época, e ele então sai correndo, ofegante, diz a Bíblia, com o seu incensário, e ele se coloca entre mortos e vivos, fazendo propiciação, para que Deus perdoe e sare a sua terra. Quando a gente produz Jesuses dentro de nós, e a gente sente o desafio de produzir Jesuses nos outros, a gente tem um sentimento de urgência, e a gente sai correndo, porque a gente sabe que a graça de Deus é a única que pode se interpor entre vivos e mortos. E aí a gente não está preocupado nem com a canseira, nem com a idade, nem com o tempo. A gente corre, nem que seja ofegante, para se colocar entre vivos e mortos. Querido, se você é um discípulo de Jesus, essa campanha tem ensinado uma coisa para você: está na hora de produzir frutos dentro e fora, e levar a sério. Há pessoas que Deus colocou sob a sua responsabilidade, e essas pessoas Deus já falou para você, você é responsável por elas. Então cerque-as em oração, em amor, em cuidado, em carinho. Presta atenção no que Deus está fazendo ao seu redor, e diz: Senhor, pode contar comigo. Vou sair correndo com o meu incensário, para me colocar entre vivos e mortos, para que a tua glória salvadora alcance a cada um. Coloca a tua vida assim na mão de Deus, diante da responsabilidade que você tem com pessoas. Tem várias pessoas aqui do projeto Ceifar. Eu quero dizer para você que Jesus tem poder para transformar a tua vida. Já transformou alguns, e eu tenho visto vários. Mas a missão não termina na transformação da tua vida. Jesus quer ver a tua casa transformada. Jesus quer ver o reino dele invadindo os lugares que são o reino das trevas hoje. Mas não é só para eles, não, é para mim e para você. Nós precisamos produzir Jesuses. Senhor Jesus, escuta o nosso clamor, e nessa hora coloca o peso, Pai, da responsabilidade sobre nós, e que esse peso da responsabilidade se torne o peso do amor, um amor que nos consome por Ti e pelas pessoas que Tu amas. Escuta, Deus, a nossa oração, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.